Voltando, pessoal, planejamento urbano no Brasil, necessária transição das atenções do interior das cidades apenas para todos os aglomerados humanos. O que é isso, pessoal? Percebam que o planejamento urbano, apesar de ele estar preocupado, via de regra, ou pelo menos como desenvolveu a disciplina do direito urbanístico, com o meio ambiente urbano. Contudo, para assegurar a melhoria da qualidade de vida desse ambiente urbano ou desse ambiente humano por excelência, deve-se ainda perceber dentro dos municípios, já que esses são as estrelas do planejamento, também a regulação dos espaços rurais. Contudo, ainda hoje vale a premissa de que o direito urbanístico seria o direito do meio ambiente urbano, porque ainda estamos numa fase de transição e os espaços urbanos ainda precisam de uma grande atenção do direito urbanístico. Obstáculo dos planejamentos particionados. Acontece, meus nobres colegas, que como os municípios eles têm o dever de fazer o planejamento urbano, acaba que cada um dos nossos municípios faz um planejamento separado de suas regiões, de seus locais onde estão posicionados. E isso tem gerado uma série de transtornos entre conflitos de municípios vizinhos, o que acaba prejudicando a celeridade do desenvolvimento dessas localidades. Então, por exemplo, em nossa região, Crato e Juazeiro, durante muitos anos, foram rivais, com todo um histórico de conflito entre a população dos dois municípios, e acaba que, enquanto políticos e a população em geral lutam não pela melhoria de sua cidade, mas principalmente para vencer o município vizinho, acaba prejudicando, distanciando a atividade política de alcançar os seus objetivos maiores. Se esses municípios, pelo contrário, conseguem se reunir, fazer um planejamento conjunto, é muito mais fácil que eles venham a alcançar a melhoria da qualidade de vida da população, a partir de que cada um dos municípios vai ter parceiros e não concorrentes, ao mesmo tempo que o poder público ele poderá focar naquela característica forte de seu município e investir naquilo que efetivamente falta aos seus habitantes. Além do mais, pessoal, o planejamento urbano, por conta disso, acaba devendo acontecer em duas grandes vertentes. Um planejamento interurbano, que ele vai ser dividido em planejamento geral, macro-regional, estadual, metropolitano. Então, planejamento geral, a gente pode trazer o planejamento federal, combate às desigualdades entre as regiões, assegurar a dignidade de vida da população, melhorar a qualidade de vida de todos, alcançar um Estado pleno, democrático de direito. Então, seriam intenções gerais para todo o país. Mas também precisa ser feito planos macro-regionais. Então, até para alcançar, por exemplo, o objetivo do combate às desigualdades regionais, cada uma das regiões vai demandar um planejamento diferenciado. Região, macro-região, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O planejamento ele pode ser ainda estadual, e dentro do planejamento estadual nós temos, por exemplo, o planejamento das regiões metropolitanas. Então, começa-se a fazer planos mais específicos sobre cada uma das regiões. Por exemplo, no Ceará pode ter todo um investimento no turismo, mas não há como comparar um turismo de praia com um ecoturismo, por exemplo, que pode ser feito no Crato ou em Barbalha, com um planejamento religioso ou um turismo religioso, do qual sabemos Juazeiro do Norte
depende fortemente de sua economia. Então, transformar esse planejamento municipal em algo mais integrado, podemos chamar então desses planejamentos interurbanos. Enquanto o planejamento municipal ou intramunicipal, esse sim vai ser um planejamento apenas dos municípios no intuito da melhoria da qualidade de vida interna. Não é recente o poder público do município realizar o planejamento urbano. Então, pelo menos dentro de nossa Constituição, desde 1964, já existem dispositivos que dão o protagonismo ao município de fazer esse planejamento. E aí surge a pergunta, por que ainda não surtiu efeitos mais concretos, pelo menos na grande maioria dos municípios brasileiros? José Afonso da Silva nos aponta duas principais características, que é a carência dos meios técnico, financeiro e humano por parte dos municípios, como também um certo temor político. Muitos governantes acabam temendo as consequências de um planejamento urbano, de um plano diretor, e como que isso vai atrapalhar a sua atuação de governo e com o seu curral eleitoral. Vale ainda falar que existiu uma experiência mal sucedida do Serviço Florestal ou Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, a Serfal, principalmente durante a década de 1990, no qual uma autarquia federal tentou monopolizar ou pelo menos controlar esse planejamento urbano, retirando ou tentando impor a sua vontade aos municípios. Então, eram feitas exigências acima do que os municípios estavam prontos para fazer, inclusive uma imposição de um certo planejamento econômico, uma imposição, uma submissão dos municípios à autarquia federal que contraria o nosso ordenamento constitucional, bem como a falta de um planejamento integrado. Se a Serfal podia ter algum sucesso, era em ter um planejamento integrado, um planejamento geral, fazer com que houvesse diálogo entre esses municípios, mas mesmo assim acabava impondo uma realidade recortada a cada um dos municípios em dissonância com a realidade global. Quanto aos tipos de planejamentos urbanos, então já falei para vocês que esses planejamentos eles podem ser interurbanos ou intraurbanos. Dentro dos interurbanos, falei que eles poderiam ser nacionais ou federais. Dentro desse contexto federal, compete à União realizar o planejamento nacional, então, com a imposição de diretrizes e objetivos gerais. Isso a Constituição já faz. Como também nós podemos ter planos macro-regionais de desenvolvimento das regiões, então Zona Franca de Manaus, criação da Sudene, da Sudema, são maneiras de um planejamento macro-regional. Por exemplo, o incentivo à agricultura no Centro-Oeste, ou a transposição do Rio São Francisco no Nordeste, a criação da Zona Franca de Manaus, entre outras atuações que a União possa sugerir ou impor. Além do mais, podem haver planejamentos setoriais, como, por exemplo, o ordenamento territorial especial, ordenação territorial especial. Além do mais, planejamento de viação, se nós vamos investir em ferrovias, em hidrovias, em rodovias, questão da defesa nacional, política nacional de meio ambiente, política nacional de resíduos sólidos, política nacional de educação ambiental. Então, são planejamentos que vão envolver atividades específicas. Lembrando que esse planejamento específico ele deve sempre estar de acordo com os planejamentos mais globais, para que cada um dos planejamentos específicos não acabe anulando ou dificultando os demais. Além do mais, nós temos planos estaduais, que também podem ser chamados de planos gerais, da ordenação do território estadual, por exemplo. Claro que sempre respeitando as normas federais. Planos microrregionais,
como o que acontece, por exemplo, na previsão constitucional, salvo engano, artigo 25, 26, que fala do planejamento das regiões metropolitanas, e os planejamentos setoriais, que parecem muito com aqueles planejamentos especiais federais, que vão falar de uma ordenação territorial específica, também como a aviação, também como a defesa, por exemplo, do consumidor, planejamento da agricultura, então fornecimento por exemplo, da extensão rural em cada um dos estados. E não podia deixar também de falar no planejamento quanto ao meio ambiente. E aí chegamos, por fim, na questão das tipologias, nos planejamentos municipais. Esses também podem ser gerais, via de regra representados pelos planos diretores, podem ser parciais, como a questão do zoneamento, do alinhamento, da imposição de um gabarito, e eles podem ser especiais, como a questão da criação de um distrito industrial, a renovação urbana, então questão do saneamento básico, por exemplo. E aqui, pessoal, eu encerro o nosso segundo bloco. Tão logo possível, vamos assistir a terceira parte para que a gente possa colocar em dia o nosso conteúdo. Até daqui a pouco.